a gente fala de inovação no Brasil, eu gostaria de convidar outras pessoas a pensar no cenário. Então, assim, qual é o cenário brasileiro? O que que o país hoje o que que tá acontecendo no país? O que que não tá acontecendo? Qual que é a então, assim, eu acho que porque o meu trabalho, ele e eu tento me provocar muito para transitar em 3 modalidades de tempo e narrativa, né, de passado, presente e futuro. Então, assim, quando a gente fala de passado, é muito desse trabalho de pesquisa histórica, de viés, da análise e tudo mais. E aí é uma coisa muito mais acho que talvez tática, que eu consigo ver e viajo, até um pouco mais perdida, né, porque é passado. Quando a gente fala de presente, aí é o cenário brasileiro mesmo. Então, assim, o que que tá acontecendo no país? Faz sentido, não faz? O que que eu quero com isso, né? Então, assim, quando eu comecei a desenvolver a ONA, falei: "O que que eu quero com isso?", assim, qual que é o cenário do Brasil? A gente está com o mercado de tecnologia avançando e tudo mais, mas, assim, será que a gente está olhando para dados, para criatividade, para ter uma qualificação profissional brasileira muito mais, inteligente? Então eu acho que, tentando responder um pouco sua pergunta, eh, cenário é sempre o melhor caminho para a gente colocar os pés no chão, sabe? Falar: "Olha, é isso aqui que está acontecendo, vamos avançar". Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Caio e com muito prazer eu vim aqui mais uma vez apresentar um de Engalho em Galho com vocês. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Thalita Azevedo. Ela é pesquisadora, empresária, fundadora da empresa Oná, e ela veio falar aqui um pouquinho com a gente sobre inovação, tecnologia e bastante também sobre cultura brasileira, principalmente. Thalita, seja muito bem-vinda, muito feliz de estar aqui com você. A gente, né, tem conversado bastante sobre um pouco do que a gente vai falar aqui. Se apresenta um pouco pra gente, conta um pouco da sua história. Ai, que legal, Caio. Eu quero começar te agradecendo, pelo convite, por estar aqui, juntos nesse dia. Agradecer toda a equipe da Monkin também. Aprendo muito com vocês, admiro muito o trabalho de todo mundo, então é uma honra para mim estar aprendendo também com vocês em conjunto. Bom, eu sou a Thalita, sou pesquisadora, sou empresária, fiz algumas transições de carreira que a gente vai falar um pouquinho, e sou founder da Oná, que também vamos falar um pouquinho, mas tem muito a ver com educação e análise de dados, né, dentro da área de tecnologia, mas também hoje viajei nesse último ano para entender como que a tecnologia e a cultura brasileira vão se entrelaçando e o que que a gente pode tirar, né, a partir disso para o futuro e até para a gente enquanto profissional e enquanto pessoa, indivíduo também. Legal, Thalita, muito legal ter você aqui. Você trouxe aí já no começo, né, que esse último ano, talvez os últimos 2 anos, tenha tido essa aconteceu essa transição de carreira, né, do qual você falou. E como que foi isso, assim, né, o que que te motivou a realmente fazer essa transição e o que que você sentiu que já hoje no dia a dia alterou, né, da prática, assim, dessa mudança? Eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, para mim, a minha primeira transição de carreira, eu costumo falar que foi a entrada, né, a saída do trabalho informal, digamos assim, para o meio acadêmico, que foi a entrada na faculdade, quando eu comecei a fazer publicidade e propaganda. Dentro do meio da faculdade, eu falei: "Olha, tô entediada com publicidade e propaganda", e fui para a área de tecnologia. Essa foi uma transição de carreira importante para mim, vir para São Paulo, eu sou de Campinas, né, interior. Vir para São Paulo, entender um pouco mais o que que funcionava, o que que não funcionava em análise de dados, gestão de pessoas, enfim. E aí fui para o Rio de Janeiro, né, me formei na faculdade, falei: "Estou entediada". Me formei na faculdade, fui para o Rio de Janeiro e decidi fazer essa minha mais recente transição de carreira, pra entender mesmo um pouco da como a minha história entrelaçava a minha carreira. E aí, assim, foi essa última foi um ambiente de descoberta, foi como me virar de ponta cabeça e decidir, assim, entender como que a história do Brasil, de alguma forma, né, interferia na minha narrativa pessoal. Que legal. Você começou, né, na publicidade, foi pra tecnologia, e aí se viu inquieta de novo e foi buscar essa ligação realmente, né, da história do Brasil com a sua perspectiva pessoal, né. Essa mistureba. É, isso. Esse interesse
ele surge já quando você está dentro da tecnologia, né, de buscar essa questão, né, realmente do seu quase como um processo de autoconhecimento ali, ou é algo que você vinha sentindo de antes, assim, já de: "Nossa, preciso, né, ter esse resgate para me encontrar"? Como que foi esse processo? Eu comecei a viajar há muito tempo. Então, assim, comecei a viajar, eu tinha 8 anos de idade, comecei a viajar sozinha. E pra mim sempre teve, a gente brinca, né, que nada é por acaso e nada vem do, assim, do nada. Então eu comecei a viajar, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz foi pra Minas Gerais, uma cidade do interior chamada Guaxupé. E era pra encontrar o meu avô paterno que morava lá. Então, assim, pra mim essa ideia de viajar por algum elo, né, de pertencimento, enfim, ele já começou a existir na minha primeira experiência. E aí fui, viajei, eh, e fui entendendo o que aquilo significava pra mim. Quando eu entrei pra área de tecnologia como gestora, eu estava um pouco infeliz, digamos assim, na melhor interpretação possível, porque eu sentia que eu me sentia muito limitada. Então eu estava vivendo em 3 cidades, simultaneamente, viajava muito, eu falei: "Eu quero como que eu consigo ampliar, né, esse conhecimento, essa troca, pra outras pessoas?". E quando a gente tá num ambiente de tecnologia, pelo menos na minha experiência, estando em São Paulo, são muitas culturas, muitas pessoas, narrativas diferentes, pessoas diferentes, objetivos diferentes. E eu falei: "Nossa, acho que isso aqui também reflete um pouco do Brasil. Como é que eu vou ampliar isso?". Então eu decidi empreender muito para tentar, né, expandir esse conhecimento, atingir novas pessoas, mas entender como que essas viagens, então, a partir desse momento, iam me acompanhar num outro viés, não mais pessoal, familiar, mas aí a partir de pesquisa e essa área um pouco mais, profissionalizada, digamos assim. Entendi. Você saiu do campo pessoal, desse processo de autoconhecimento e viu realmente que existia um espaço para construir Uma isso, oportunidade né. de negócio, né. Sim, total. Acho que a gente conversou até, né, sobre essa questão né, naturalmente, né, o Brasil, acho que como um país como um todo, né, passou e passa quase que naturalmente por um processo de apagamento histórico, né, de muitas coisas, né, a gente vê, enfim, né, são muitas informações e fatos que a gente acaba nem tendo acesso, e esse processo de resgate ele é muito importante realmente para conseguir ter uma perspectiva mais palpável do caminho que a gente está traçando, né. Como que você enxerga, né, que o resgate da perspectiva cultural pode de fato alterar um pouco do que a gente tem como construção de presente e construção de futuro, assim? Eh, eu senti que quando eu estava em São Paulo trabalhando com tecnologia e estava morando no Rio, estava vivendo, né, a gente brinca, estava vivendo, tá ganhando dinheiro em um lugar e vivendo no outro. Eu senti que o Rio tinha uma força, muito forte de cultura. Todo mundo sabia de onde tinha vindo pela oralidade, o samba, né, traz muito isso, tem muito lugar reconhecido, e eu senti muita falta. Falei: "Nossa, mas eu nunca tinha visto isso antes". Olha que eu tinha viajado muito lugar no Brasil. E eu falei: o que que, né, o que que eu posso fazer para juntar tudo que eu tô aprendendo?". Para mim, enquanto indivíduo, era importante saber de onde eu tinha vindo. O meu avô é da Bahia, né, então, assim, ele é a primeira pessoa, meu avô materno é da Bahia, então ele é uma pessoa também que faz, né, essa movimentação como tantos outros brasileiros. Minha mãe também é de um outro lugar, meu pai é de um outro lugar, então, assim, são pessoas espalhadas. E aí eu falei: o que que eu vou fazer, né, com a história das pessoas que vieram antes de mim para constituir mesmo a minha identidade e o meu propósito a partir disso. Então, essa inquietude ela surge muito do: "O que que eu vou fazer a partir daqui?". Então como que, na correria, né, de carreira e profissão e gestão de pessoas, como é que a gente vai entender o nosso passado para constituir uma carreira, um propósito com mais fundamento para um futuro. E aí eu trago muito de uma particularidade muito individual, porque eu estava assim, aquele sonho americano brasileiro, né? Vou ter esse cargo X, esse cargo Y. Eu falei: "Pera, por que que eu tô fazendo isso?", né? Por que que é só ambição ou isso tem uma base de dados? Que a tecnologia ensina muito, né? Quais são os dados que eu tô organizando para realmente falar: "Olha, quais são os meus sonhos? Quais são os fundamentos deles?". É uma busca por autoconhecimento, como você falou, Caio. E aí, como isso vai refletir no meu time também, né, nas pessoas que estão trabalhando comigo. Então, essa viagem foi muito mesmo assim,
como que eu vou refazer esse briefing, né, esse planejamento de Sim. vida. Dar os passinhos pra trás e aí sim Ex começar a caminhar. Exatamente, para realmente estar uma coisa muito mais, redonda, né, olha, não é só ambições, sonhos, não, a minha família veio daqui, o Brasil veio dali, então a partir disso, nesse presente, com as ferramentas que eu tenho, então eu vou muito mais, segura, sabe, Uhum. com mais ferramentas mesmo para Legal. avançar. Legal, Thalita. Você, né, foi essa transição, né, do pessoal pro profissional, junto com a transição de carreira, né, inevitavelmente. Uma bagunça. E aí, é uma bagunça boa, né? Eu Com acho que quando a certeza. gente fala do processo de autoconhecimento, é difícil a gente, né, ficar num lugar confortável, né? Na verdade, acho que todo mundo tem gente que fala que terapia é gostoso. Na verdade, que a terapia e o autoconhecimento, se não der uma cutucada, é porque alguma coisa ali também não tá, né, tão redonda assim. Mas voltando para essa questão da perspectiva, né, pessoal que vai para profissional, queria que você contasse um pouquinho sobre a pesquisa que você fez no Google Earth, né? Como se você, acho que é o primeiro plug, né, que você traz assim do ferramental, da tecnologia, da inovação e do resgate da perspectiva histórica. Sim. Quando eu comecei a fazer essas viagens de uma maneira mais eu mudei para o Rio de Janeiro em 2021. E aí me formei em 2020, mudei para o Rio de Janeiro em 2021, e aí eu comecei a 2022 eu passei o ano inteiro viajando, 2022, 2023. Hoje a gente tá em 2024, né? Ou 2025, né? Mas eu fiquei, mais ou menos 2 anos no Rio de Janeiro viajando e tentando entender, né, esse tanto de informação que eu tinha, como é que isso ia ser materializado. Esse era meu primeiro desafio, Caio. Então, assim, eu tô conversando com muita gente, eu tô viajando muito, eu tenho muita informação. Como é que eu vou juntar isso, né, para passar para outras pessoas? E aí veio o Google Earth. Falei, eu falo de geolocalidade, eu falo de números e tudo mais. Qual é a ferramenta, né, que eu vou usar para exemplificar isso, ilustrar? E aí vem esse mapa do Google Earth que eu desenvolvi. A gente pode falar aí que foi uma pesquisa de mais ou menos 1 ano, viajando em diferentes locais do Brasil. E no Google Earth, esse mapeamento tem 13 principais em destaque, que são uma base que eu estou escrevendo um livro, para ser lançado no primeiro semestre de 2025, com um pouco dessas histórias. Mas a minha busca era como é que eu vou colocar em uma one page. Então, tudo isso. E aí, para quem não é dessa área, né, como é que eu vou colocar num slide, numa folha de sulfite, tudo isso que eu vivi em 1 ano. E aí foi a minha escolha do Google Earth pra gente ter mais ilustrativo, né? Porque tem esse distanciamento. Tô falando de dados, tô falando de tecnologia, tô falando de geolocalização. Não, gente, olha, é um mapa. Eu acho que consegue acessibilizar e democratizar mais esse conhecimento, sabe? Legal, você tira bastante essa barreira, né? Esse misticismo da tecnologia inalcançável, né? Da inovação e facilita muito o acesso. Esses lugares especificamente no Google Earth que você coloca ali, eles são da sua construção pessoal ou a gente tá falando de uma pesquisa daí que realmente abrange, né, outros aspectos, assim? Não, Das- abrange outros aspectos, assim, aí a gente fala mesmo da história do Brasil, porque qual foi a minha concepção, né, o atravessamento, as viagens, eu parti sendo assim, não foi nada muito planejado. Gente, eu peguei o RG do meu avô, escrevi o nome do pai e da mãe dele, sabia de onde ele tinha nascido, falei: "Vou até lá". Foi não foi nada, e aí minhas coisas foram quebrando, foi uma bagunça. E aí muito engraçado, porque a gente fala de tecnologia, Caio, a metade da viagem que eu fiz toda foi anotada num caderno, porque o meu celular quebrou, o tablet quebrou, então assim, foi uma provocação muito engraçada da vida, assim. Como a tecnologia de fato, aí eu acho que é uma abordagem que a gente fala de democratizar, a tecnologia não vai tirar o seu emprego, não vai, né, não é um uma vingança, algo perigoso. É de fato uma forma de armazenar, né, de facilitar a vida. Então, para mim essa viagem, essa pesquisa também, acho que é uma prova disso, né, então tenho esses dados, toda essa situação escrita em cadernos, folhas, enfim, recortes, mas aí o Earth, ele é de fato uma forma de acessibilizar isso. E são diferentes lugares que competem a história do Brasil, mesmo de uma maneira mais ampla, não seguindo a minha árvore genealógica, por exemplo. É um aspecto realmente mais abrangente daí da história do Brasil como um todo. Mas é um resgate que, assim, ele vai para algum direcional específico, né, da perspectiva cultural, enfim, de ser algo relacionado à arte, à música, o que que ele resgata, assim, quando a gente fala desses lugares?
Eu sou uma pessoa muito curiosa. E para mim, nessa minha curiosidade, eu sempre gostei, desde pequena, assim, de fazer. Eu tenho uma mania, de fazer uma coisa diferente por dia. Nem sempre eu consigo, isso. Mas nessas viagens, eu queria saber de uma coisa que eu não saberia, de uma maneira, assim, se eu desse uma pesquisada ali básica. E aí, esses lugares, eles são exemplos de esses pontos, né, destaque, são exemplos de lugares que foram apagados historicamente no Brasil. O que que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. A gente tem Itaúnas, que é uma cidade, né, no norte do Espírito Santo, que, tem toda uma construção da especulação imobiliária que soterrou essa cidade, a gente não fala sobre isso, então, a cidade, após alguns anos, ela teve que migrar, né, os moradores migraram para outra área, do rio Itaúnas, então tem todo um ecossistema que tem até hoje uma cidade, acho que não sei se é a melhor palavra a gente falar submersa, mas que tá debaixo de um monte de areia e pouca gente fala sobre isso, né, a gente tem, no mapa não tem, mas eu vou dar, assim, um extra, tem Isabelópolis, que é uma cidade, gente, no Rio de Janeiro a gente tem Petrópolis, que é pra Dom Pedro, né, Teresópolis, a família real, e teria Isabelópolis. E é uma cidade fantasma hoje, e pouca gente fala sobre isso. Então, assim, eu, com esse lado um pouco nerd, quis fazer um mapa que a gente discutisse a história brasileira, mas, assim, num aspecto mais de curiosidade, sabe, assim, sabia que essa cidade existe, tá no Brasil, e será que tem alguma coisa que a sua família sabe ou vivenciou ali? Então, assim, não tá tão distante da gente, sabe? É legal, de novo, né, eu acho que não só o ferramental ele torna mais acessível, que é que nem você falou, né, o Google Earth em si, ele já é algo, né, que você vai entrar ali, é um É mapa, né, gratuito. assim como a própria narrativa que você coloca, né, você não tá falando, né, assim, de um artigo científico que resgata uma perspectiva, não, é assim, olha como tem coisas aqui que a gente nem imagina, que podem ser, né, passar de um jeito bem rotineiro, assim, sem a gente perceber, né? Isso é uma cidade, assim, incrível essa história, por exemplo, da cidade que mudou de lugar, assim, e foi completamente apagada. Acho que essa perspectiva, né, da tecnologia é muito importante para realmente conseguir tornar acessível como ferramenta, né? Isso não é o fim. E aí, falando em tecnologia, é, como que você enxerga já, né, que essa pesquisa histórica hoje, né, não necessariamente essa que você fez, né, mas qualquer outra, como que essa revitalização do que foi apagado pode ajudar a gente a ter esse insight para o futuro? E aí, né, seja na perspectiva pessoal sua, ou seja na perspectiva também de empresas, né, ou do seu lado CNPJ, digamos assim. Não, eu sou de uma geração que ai, cheguei a essa fase. Eu sou de uma geração que constituiu acho que todas as gerações, né, mas aí eu vou falar muito da minha individualidade. É de uma geração que constituiu muitos ideais de sucesso baseados pra mim foi, em filme, literatura e tudo mais. Então, eu desenhei muito como que seria a Thalita do futuro. Ai, não, vou fazer isso, assim, não mapa dos sonhos, né, então eu lembro que na faculdade eu fiz, que daqui 5 anos eu ia fazer isso, isso e isso e tal, desenhei ambições. Quando eu conquistei, eu falei: "E agora?" Sobrou um monte de vida. E aí foi pra mim foi um vazio, assim, gigantesco, porque eu falei: "Tá, assim, eu fiz o que eu já tinha visto como referência externa. O que que eu realmente quero pra minha vida? Quais são os meus reais desejos?" E pra mim, que me coloco na responsabilidade e que sou motivada, sou apaixonada por estar com pessoas, em motivar pessoas, impulsionar, desenvolver pessoas, falei: "Gente, não dá pra todo mundo ser igual e fazer a mesma coisa e ocupar o mesmo cargo". Eu falei: "O que que a gente vai fazer agora?". Então, assim, acho que respondendo um pouco a sua pergunta, Caio, a área da pesquisa, a gente tem uma atuação, por exemplo, que este trabalho, por exemplo, é um livro, né. Quero levar ele sim para um viés acadêmico para mostrar a multidisciplinaridade, mas é uma forma da gente se questionar da onde a gente veio. Então, assim, como é que a gente vai desenvolver o meu trabalho com a UNAI, ele é muito próximo a um plano de carreira, né, um desenvolvimento de plano de carreira. Então, é um questionamento que eu comecei a fazer para mim. Como que a gente vai desenvolver um plano de carreira individual para cada pessoa e respeitar a particularidade de cada pessoa, realmente fazer uma investigação.
Então, você quer ocupar um cargo sênior, você quer empreender, você quer ser gestor e tal. Mas por quê? Até pra gente se apaixonar realmente, sabe, pelo que a gente tá fazendo. Então, a história, ela atravessa muito essa questão do individual e para que o indivíduo mesmo se sinta pertencente e protagonista da sua própria história. E aí a gente vai para um viés que passa a ser coletivo também, né? Então, amplia. Nossa, Thalita, a gente já tinha conversado, né, um pouco, talvez eu diria até que bastante sobre o que você faz, mas agora, né, realmente parece que o link ficou muito claro, assim, na minha cabeça, sabe? Realmente da perspectiva pessoal e como, inevitavelmente, isso reflete, né, no todo, assim, de algum jeito, né? E talvez aqui até me passe um pouco para quem tá assistindo, mas eu fiquei pensando na minha trajetória de alguma forma e quantas vezes eu não me peguei pensando, né, refletindo sobre quantas coisas eu fiz porque eu achei que eu tinha que fazer e não necessariamente porque eu queria fazer. E às vezes eu não sabia o que eu queria fazer porque eu não tinha esse essa minha visão do que é o Caio de algum jeito assim, né? E aí, enfim, eu acho que eu posso ter essa reflexão em relação ao Caio pessoal, ao Caio profissional, e a gente pode ter essa reflexão enquanto empresa, enquanto cidade, estado, país e por aí vai, né? Estourando essa bolha como um todo, assim, enquanto planeta Terra, por exemplo, assim, né? Dá pra ir muito longe nessa nessa viagem, assim, mas é uma viagem muito palpável, que é isso que você tá falando, né? Não é uma viagem, na verdade, é um trabalho muito legal. Agora falando, né, vou trazer para o CNPJ, assim, oficialmente, né? Com certeza. Acho que tem um paralelo que dá para a gente traçar, né? Que muitas empresas, e a gente entende, né? Acho que o papel não é aqui falar que é certo ou errado, mas é comum a gente ver empresas atuando de uma forma extremamente imediatista, né? É difícil você ter uma visão de construção a longo prazo, às vezes até a médio prazo, porque você tem as metas ali para bater. Mais difícil ainda do que ter uma visão a longo prazo, parece que é conseguir resgatar um pouco, né, dos aprendizados que foram colocados no longo prazo. Então, para mim hoje, né, e eu posso falar pessoalmente, pô, eu consigo olhar 3 meses atrás e falar, isso deu certo, isso deu errado, isso deu certo, isso deu errado. Mas é mais difícil já de eu conseguir resgatar isso de um jeito, né, um pouco mais longo ou num período um pouco mais longo também. Como que você, né, enxerga esse link, assim, né, disso que a gente tá falando, realmente, de como que a empresa, ela pode trazer essa perspectiva de resgate do que ela fez, do que ela é, para onde ela vai, como que é isso para você, assim? Eu acho até legal a gente abordar essa outra vertical, digamos assim, porque quem tá assistindo a gente vai falar, mas aí eles estão falando só de antropologia. E eu falar, não, gente, assim, eu acho que trazer pra uma outra área pra ficar um pouco mais lúdico, você vai fazer um planejamento de campanha, você vai fazer um planejamento de lançamento de produto. Você não vai fazer um planejamento, você vai simplesmente lançar. Enfim, para toda a ação, ela precisa ter algum tipo de embasamento. Seja, o ideal é que você se baseie em dados, mas até se você se basear porque você quis, ainda é um embasamento. Acho que quando a gente fala, a minha provocação em direcionar pessoas, e não por acaso eu saio da publicidade e entro na tecnologia, porque sem criatividade, né, não gera inovação. Então, assim, só gera mecanismo e ferramenta. E então, para mim, é importante a gente pensar enquanto empresa em duas verticais. Olha, hoje a gente tem um campo de produto, então eu vou lançar produto, eu vou lançar serviço, enfim, então isso vai para fora. E eu tenho a parte, né, que a gente chama de uma maneira muito comum nas startups, que é de people, researches, enfim. Então, tem a parte de dentro. À medida, acho que é muito um equilíbrio, né, uma balança. À medida que eu preciso fazer um planejamento de produto e plano de ação, sazonalidades, enfim, eu preciso ter o mesmo campo de dados, uma maneira muito similar para dentro do meu time. Então, eu não estou falando que é para todo mundo largar tudo e sair viajando e tudo mais, mas eu acho que é para a gente elucidar mesmo esse discurso. Ai, olha, apagamento histórico brasileiro é só para quem, né, quer ir para tal estado, quer vencer. Não, eu acho que para todo mundo é importante a gente ter essa ferramenta de pesquisa. Acho que muito similar às OKRs. Então, galera de empresa. É muito parecido com o OKR. Olha, quais são os objetivos? Quais são os key results? Eu só vou ter key results atingíveis, né? Só vou ter realmente uma inteligência à medida que eu vou ter uma mensuração de dados muito verídica com o meu objetivo. Como eu faço isso como pessoa?
sabendo o que eu quero. Então, assim, para um gestor, para uma empresa, é muito mais interessante saber da onde vêm essas pessoas, o que movem elas. Eu acho que é uma premissa inicial, né, para que a gente tenha um desenvolvimento de pessoas eficaz. O que isso facilita também nos pós? Gente, a gente vai ter menos turnover, a gente vai ter pessoas realmente apaixonadas pelo que fazem e, de novo, trazer esse exercício de tecnologia, né, de toda essa área administrativa de uma maneira muito mais interessante. Então, assim, é uma forma de criar um PDI eh, interdisciplinar, digamos assim, sabe? Sim, é um PDI muito mais humano e profundo, né? Sim. Se você traz essa perspectiva, né, do autoconhecimento. É engraçado porque, enfim, eu já falei umas 4 vezes, acho que você falou uma ou duas a palavra autoconhecimento, e, e por mais que eu não goste de trazer a perspectiva de humanizar a empresa, porque eu acho que são coisas, né, diferentes, assim, mas falta muito o autoconhecimento da empresa para que ela consiga realmente se comunicar, inclusive para dentro, né? Para os seus próprios funcionários, assim. Parece parece que existe uma distância muito grande, às vezes, né, entre o que se propaga enquanto cultura e o que de fato é cultura para aquela empresa e como que ela chega naqueles resultados e atinge aqueles resultados e se aqueles resultados fazem sentido para o que é aquela empresa, Com né? certeza. Eu acho que até não tão qualitativo quanto soa, mas mais quantitativo mesmo. Então, assim, olha, é das pessoas que a gente ainda, né, do meu quadro de funcionários, qual que é a narrativa deles, de onde eles vêm, X% quer alcançar. Acho que é difícil. É, gente. Então, assim, demanda um tempo, mas assim, você sentar e falar, olha, eu tenho um formulário, sabe? Eu não tô falando, ai, vamos criar uma inteligência artificial pra. Não, um formulário. Vamos começar pelo arroz e feijão. E aí vamos fazer um formulário, entender qual que é da onde essas pessoas vieram, quanto tempo elas têm de carreira e qual é o cargo que elas querem ter daqui 6 meses, um ano. É uma forma de provocar também. Então daqui 6 anos, qual que é? E aí isso a gente paria. Na minha empresa, qual é a expectativa de crescimento para daqui 6 meses, um ano? Faz sentido, não faz? Então, assim, é realmente a gente conseguir se movimentar, não passar tanto sufoco, talvez, mas sair um pouco dessa ideia de que a história, de que os sonhos, eles são intangíveis, são números, dados. Então, por isso esse viés da tecnologia ser tão próximo. São números. Pessoas são números. Eu acho que a gente tem que desromantizar isso, mas também levar numa boa. E quais são os números a partir disso? Passado, gente. Passado, trajetória, para que a gente tenha um protagonismo muito mais ensejado, sabe? Baseado em dados. Legal, legal. O protagonismo é uma palavra muito importante porque é fácil também a gente largar a mão e só ir seguindo o fluxo e quando vê, enfim, quando vê, nem vê na verdade, assim, né? Deixa totalmente passado, assim. É, e aí, né, a gente falando dessa questão, né, do resgate histórico, do autoconhecimento, assim, você tem feito algumas palestras, né, tem participado de alguns eventos, como tem sido isso pra você, né, de poder levar essa palavra, como tem sido as trocas em relação a isso, levar essa palavra é ótimo, né, parece mas é que eu acho que realmente é, né, uma grande provocação e muito importante de ser feita, né, como que você tem visto, assim, a reação do mercado, né, desse jeito? Para mim, é muito desafiador, porque requer um aprendizado contínuo. E aí é o mundo real. Então eu sou uma pessoa de muita. Eu tenho uma facilidade muito grande em ficar ali estudando, lendo, tudo mais. Mas assim, o mundo real, ele precisa ter uma velocidade de raciocínio diferente, né? Assim, a gente não tem, tá fora da sua zona de conforto. Para mim, quando eu decidi fazer essas palestras para pessoas fora da área de tecnologia, foi para me provocar. Porque quando eu fiquei morando no Rio de Janeiro e tudo mais, e aí uma vez eu liguei para minha mãe, falei com a minha mãe, e aí eu comecei a falar. E aí ela olhou para mim e falou: "O que você tá falando?" E ela não entendia, eu estava falando num vocabulário, né, tão imersivo do ambiente tech e tudo mais, e eu falei: "Temos uma falha aqui, um ruído de comunicação meu". Porque se uma pessoa que não está, né, exatamente na mesma área que eu tô, ela não consegue entender, eu tô errando. Eu acho que e aí, falei: "Caramba, o que que eu vou fazer então?". Testes. E aí comecei a levar essas palestras, tentando entender um pouco de público, né, falei: "Vou em cafés e tal, então onde tá essa galera que tá fazendo home office, a galera que tem esse interesse também por viagem, a galera curiosa". E pra mim, Caio, foi uma coisa assim
foi uma gente, foi uma lição. Porque acho que até abrindo um pouco o coração, quando a gente faz esse tipo de pesquisa independente, eh, você tá às cegas. Então, assim, eu fui para o Web Summit, falei: "Olha, gente, tenho a ONA, tenho esse trabalho de mapeamento, só que qual que é o medidor? Qual que é a temperatura?", né. Então, assim, fazer alguma coisa pela primeira vez é muito desafiador, porque você não sabe se é o suficiente. Isso aqui é mercado, todo mundo quer ganhar dinheiro. Quando eu levei isso para o público final, foi com essa ideia mesmo, assim, isso faz sentido? Né, porque às vezes a gente se apega muito na nossa narrativa pessoal. Eu falei: "Pra você, isso faz sentido na sua vida?", né. Você falou né, assim, uma coisa meio catequizar, você vai levar pra sua casa, você vai espalhar essa palavra? Então, pra mim, assim, foram ajustes. Ah, faz sentido, não faz? Eu acho que é importante também a gente falar, e pra quem tá ouvindo, falar: "Ah, eu tenho uma ideia também", tal. Quando a gente eu falei muito em ambientes corporativos, né, o próprio Web Summit e tal, a gente tem um perfil de público, perfil de alcance e tudo mais. Quando a gente senta num café com 10 pessoas, é muito mais intimista. É um outro formato, você não vai ficar passando slide e tudo mais. Então, assim, isso requer uma dinâmica muito diferente, que pra mim também foi legal pra ir aprendendo. Acho que o trabalho em si, acho que ele tem me ensinado muito, É, você tem sabe. que ser meio poliglota, assim, né? Ter a capacidade de trocar independente do circo que você esteja, né? Definitivamente. É um desafio, um desafio. Legal, Thalita. Bom, a gente tem uma pauta aqui, vou até pular um pouco, né, sair do tema que a gente estava, que é para falar especificamente sobre cultura, né? E aí, enfim, né, falar de inovação não é uma novidade. Por outro lado, ainda assim é algo muito místico, às vezes, né? Inovação disruptiva, e todo mundo acha que tem que, né, enfim, criar um novo foguete. Como que, né, nessas suas transições, né, na sua carreira como um todo, você enxerga, né, essa ligação, né? Aliás, se você enxerga e como você enxerga essa ligação entre a inovação e a cultura brasileira, né? Como que é isso pra você? Recentemente, eu inquieta, eu comecei a escrever uma newsletter, né, eu falei: "Vou escrever, tô escrevendo um livro, vou ir me aquecendo", e comecei a escrever uma newsletter, e o primeiro texto é "Inteligente pra quê?". Que pra mim foi uma provocação mesmo, porque eu falei: pra que tá servindo de fato?". Porque às vezes a gente se apega muito a inovar, a transformar e tudo mais, muito pra cases, né, então assim, Pierable, que chamam, né. E aí eu comecei a me questionar, assim, o que é inovação? Será que inovação vai ser se eu criar um mapa com robô que fala e tudo mais, ou inovação é uma forma de desmistificar, de fazer com que o meu avô, veja a cidade dele, e é uma curiosidade, simples, sabe. Então eu a gente acho que a gente se cobra muito por uma ideia de inovação que ela não existe e que ela não é pertinente. E também, viajando muito, é uma provocação que eu tenho me feito, que queremos fazer inovação no Brasil. E aí, qual é o tipo de inovação? Acho que algo só é transformador à medida que muda a vida das pessoas. E é uma coisa que eu, assim, me cobro muito. Isso aqui é útil? Porque fazer por fazer não faz sentido, sabe? Então, tecnologia, quantos brasileiros hoje estão tendo acesso? A gente está conseguindo fazer com que as palavras sejam compreendidas, né, para um público e também sejam compradas por outro? Então, acho que antes de falar de inovação e tal, é a gente entender o porquê, sabe? Porquê e para quê. Volto a falar em dados. Gente, qual que é, assim, o meu KPI de sucesso? Sim. A inovação, ela, acho que o próprio misticismo, ele colabora de forma negativa para que realmente pareça algo distante e, ao mesmo tempo, dificulte para que não seja tão distante assim, né? Sim, Como que a inovação no dia a dia, porque é isso, né? Querendo ou não, acho que se a gente trouxer a palavra gambiarra aqui, a gente pode muitas vezes estar falando de algo é que em inovador. algum momento foi inovador, assim, né? E essa questão da inovação, né? Acho que você falou, você trouxe a palavra útil, assim, o útil me remete muito a algo que precisa ter um impacto, né? E aí pode ser ambiental, social, de governança, independente de qual seja o caminho dele, né? E aí a cultura, inovação e impacto, né? Acho que são palavras que no momento atual do Brasil, né, fazem muito sentido da gente trazer.
E como que você acha daí, né? Essa é uma pergunta que parece simples, mas no final é de fundo Pode ser complexa. É. inovadora. Como que, assim, você enxerga, né? Você falou agora da inovação no Brasil, mas como que você enxerga realmente o processo que a inovação pode ter no Brasil para colaborar para um resgate histórico, para a gente, né, entender talvez um pouquinho mais do que é a identidade brasileira, assim, porque isso é algo que a gente tem de diversas formas, né? Um país, enfim, com muitas faces e muitas caras. Sim. Como que a gente faz para enxergar isso, assim? Tá, eu vou trazer de uma outra forma também. Alô, galera de planejamento. Quando a gente vai montar um planejamento, eu acho que é muito legal também a gente fazer esse interdisciplinar, pra não parecer que, ai, só eu que formei em publicidade tem uma receita de bolo, sabe? Só se você fizer publicidade, você trabalhar com tecnologia, você consegue pensar em inovação e cultura. Então, assim, pensando na galera de planejamento. Quando a gente vai fazer um planejamento, o primeiro tópico que a gente geralmente aborda é cenário, né? Que é o contexto. É, vamos tentar trocar? Quando a gente vai pra um date, a primeira coisa que a gente fala é qual o seu nome, né? Quem é? Então, assim, o contexto. Eu acho que encontros no geral, ideias no geral. Quando a gente fala de inovação no Brasil, eu gostaria de convidar outras pessoas a pensar no cenário. Então, assim, qual é o cenário brasileiro? O que que o país hoje, o que está acontecendo no país, o que que não está acontecendo, qual que é então, assim, eu acho que porque o meu trabalho, ele e eu tento me provocar muito para transitar em 3 modalidades de tempo e narrativa, né, de passado, presente e futuro. Então, assim, quando a gente fala de passado, é muito desse trabalho de pesquisa histórica, de viés, da análise e tudo mais. E aí é uma coisa muito mais acho que talvez tática, que eu consigo ver e viajo, até um pouco mais perdida, né, porque é passado. Quando a gente fala de presente, é o cenário brasileiro mesmo. Então, assim, o que está acontecendo no país? Faz sentido, não faz? O que que eu quero com isso, né? Então, assim, quando eu comecei a desenvolver a ONA, falei, o que que eu quero com isso? Assim, qual que é o cenário do Brasil? A gente está com o mercado de tecnologia avançando e tudo mais, mas assim, será que a gente está olhando para dados, para criatividade, para ter uma qualificação profissional brasileira muito mais inteligente? Então, eu acho que, tentando responder um pouco sua pergunta, é, cenário é sempre o melhor caminho para a gente colocar os pés no chão, sabe? Falar, olha, é isso aqui que está acontecendo, vamos avançar. Né? E aí a gente volta, eu volto, né, para algo que a gente falou, né, do imediatismo, assim, né, da construção, da marca, do que seja, né, eu sou de planejamento, né, então eu me pego muitas vezes, né, querendo me aprofundar muito mais na perspectiva do cenário, do comportamental, só que aí a gente tem prazo, né, tem muita coisa junto, e sempre fica um gostinho de tipo, eu tenho certeza que dava pra ter me aprofundado mais nisso aqui, né? Eu acho que isso se reflete no nosso dia a dia, no meu dia a dia do trabalho, mas sem dúvida alguma se reflete nos outros lugares que a gente olha que poderiam ter essa perspectiva de vamos olhar para o contexto e o que que precisa de fato ser feito, né, para colaborar de alguma forma nesse lugar. Legal, Thalita. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Já queria agradecer de novo todo mundo que está assistindo, deixar um like, né, compartilhar, deixar qualquer dúvida também que vocês tiverem. E queria saber, Thalita, se você quer trazer algum ponto aqui, algo que você sinta que seja legal de falar também para quem está acompanhando a gente. Eu quero agradecer mais uma vez. É muito legal, assim, acho que toda a troca, e quero agradecer até esse trabalho, se ele fosse, assim, uma pessoa, porque é uma lição muito grande. E acho que toda forma de provocação, de contexto, ela é sempre muito válida. E aí eu vou tentar bater, assim, quantas vezes eu puder, que a gente precisa criar um novo dicionário sobre o que a gente acredita. Então, assim, como se tivesse só o dicionário da Thalita, o dicionário do Caio, para que a gente tenha realmente a nossa individualidade, o nosso protagonismo, o nosso autoconhecimento, o nosso senso de pertencimento, que são características não necessariamente profissionais, mas de indivíduo como um todo. Então, assim, vamos falar de desenvolvimento de pessoas, vamos olhar para dados, assim, não é uma coisa difícil, gente. Eu quero muito que a gente pense nesse mapa, e aí falando de KPI de sucesso, né? Qual que é o meu KPI de sucesso do mapa, para além do livro? Cara, se
as pessoas abrirem esse mapa e levarem isso pra conversa deles de domingo, do almoço de domingo, assim, olha, e aí, mãe? Sabia que Itaúnas foi soterrado? Ou falar, né, pro seu roommate ou pra pessoa que você mora, ou pensar também assim, nossa, em 1950 isso aconteceu em Salvador, tem um avô que estava lá, ele sabe de alguma coisa? Então, assim, pra gente se provocar mesmo, que nada, não existe um distanciamento. É uma aproximação realmente coletiva para que a gente tenha a inovação brasileira. Que isso realmente coloque o Brasil enquanto protagonista de inteligência tecnológica e criativa, e contem comigo para isso. Legal, Thalita. Obrigado de novo. Foi uma honra essa conversa com você. Acho que a gente era capaz de, se a gente soltasse um pouquinho mais aqui, dava para ir mais longe na conversa, porque, enfim, são muitos tópicos importantes que passam desde tecnologia, cultura, inovação e brasilidade, que é outro pilar também que tem muita coisa para conversar. Mas o nosso tempo está acabando, então eu agradeço de novo para quem está aqui com a gente. Agradeço, Thalita. Agradeço o pessoal da equipe de produção aqui do DGG, do De Galho em Galho. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada, pessoal.